certo? E aí entra uma questão que o pessoal adora brigar comigo na internet, que é a questão do livre-arbítrio, né? Eu digo, cara, não existe livre-arbítrio porque não existe um eu para escolher, não existe uma essência escolhedora. Existe um ambiente que determina os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e que a partir disso vai computar as nossas tomadas de decisão. Então não é que a gente não tem liberdade, não é que a gente não tem liberdade para as nossas escolhas, é que não tem o eu que faz as escolhas. As escolhas vão sendo feitas conforme as nossas experiências, conforme o nosso estado metabólico, conforme o ambiente externo, a gente vai produzindo aqueles padrões de comportamento que é julgado pelo processamento no nosso sistema nervoso central mais adequado. Então, a questão não é não ter liberdade, a questão é que não tem um homúnculo que decide. Tem um sistema dinâmico de computação que produz um padrão de comportamento que é emergente à atividade desse sistema. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente pode considerar São Paulo como um organismo? Eu considero que sim. É um organismo, né? A gente pode considerar um São Paulo um organismo vivo, uma série de unidades funcionais, estruturadas e, de certa maneira, construindo e criando esse organismo que, inclusive, se expande. Certo? Eu gosto de quando eu venho voando para São Paulo, eu vejo São Paulo assim, parece uma ameba de concreto, assim, uma bactéria que infectou o planeta, infectando tudo, assim, né? Se expandindo. E é muito, e é muito legal isso, porque a gente pensa assim, é possível analisar de forma... analisar o comportamento da cidade de São Paulo, não dos indivíduos de São Paulo. De certa forma é possível. Se você usar essa referência da cidade como um organismo e ver o comportamento dela, você vai conseguir entender alguns padrões desse comportamento, desse grande organismo que a gente está chamando de São Paulo. É possível que a gente diga que São Paulo tem uma consciência própria, individual dela? É uma discussão mais difícil, certo? Mas por que eu entrei nessa discussão? Porque imagina que teu cérebro é uma cidade com um monte de coisas acontecendo lá dentro, né? Para quem olha de fora, é um organismo se comportando. Se você chegar muito perto, você vai ver uma diversidade de organismos se comportando, certo? É um fenômeno que a gente chama de fenômeno emergente, né? O que é o fenômeno emergente? Formigueiro é um fenômeno emergente. Você tem várias unidades com um padrão de comportamento relativamente simples, certo? Mas que, de certa maneira, no conjunto, elas têm um comportamento, digamos assim, bastante lógico, certo? Que tem propósito, né? Mas é um formigueiro, ninguém não tem necessariamente um chefe ali dizendo o que cada formiga tem que fazer. Elas agem de acordo com alguns padrões de comportamentos que foram selecionados ao longo da vida e que fazem elas se integrarem como um organismo, né? Isso é muito legal num livro antigo que chama Dinâmicas de Rede, Emergências. Propriedade das dinâmicas de redes em cérebros, cidades e softwares, né? Que mostra exatamente isso, como você com unidades de programa relativamente simples, você consegue promover um segundo nível de comportamento emergente dessas estruturas combinadas, que não necessariamente corresponde com o comportamento da unidade em si. Certo? Então, por exemplo, o comportamento de uma formiga, por si só, ele não explica o comportamento do formigueiro. O comportamento de um neurônio isolado, ele não explica o comportamento do indivíduo. Ele só é possível de ser compreendido na sua dinâmica de rede e no padrão emergente que surge daí. E aí é essa confusão que a gente faz, e de novo a gente volta para a questão da linguagem, né? E qual é a questão da linguagem? É a questão dualista, né? Que a gente precisa referir as coisas. A gente precisa ter palavras que, de certa forma,
transformem um pedaço da realidade numa coisa isolada dela. Né? Então, essa questão da linguagem, ela, de certa forma, é muito importante para a gente, mas ela traz uma série de conclusões que nem sempre são muito lógicas ou são muito viáveis do ponto de vista de como que nós entendemos e analisamos o nosso comportamento. É um indicativo médio de uma experiência que todo mundo tem. É um indicativo médio. Isso. Sofá. É um indicativo médio de que todo mundo pensou sobre sofá. Isso, exatamente. Aliás, se a gente está falando de sofá aqui, cada um está pensando num tipo de sofá, ou não esteja nem pensando exatamente no sofá, mas numa categoria específica, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você está? É um sofá, é uma cadeira ou uma poltrona? Uma poltrona, é uma poltrona, certo? Mas, e o dela? Também, igual esse aqui. E aquele ali? Aí já é uma cadeira. É uma cadeira. Se olha só, todos têm a mesma função e alguns têm inclusive uma estrutura física mais ou menos parecida. Mas a gente chama um de cadeira, um de poltrona e o outro de sofá, certo? Mas todos são para sentar, todos têm tecido, todos têm madeira, todos têm ferro, todos têm componentes em comuns, né? O nosso conhecimento, ele parte de dois princípios. Um princípio que é a generalização e outro princípio que é a discriminação. Na verdade, a discriminação e a generalização. A discriminação vem primeiro, né? E vem primeiro, e isso é interessante. Se tiver um tempo eu falo um pouquinho disso. Por que a discriminação vem primeiro, né? Porque, de certa forma, velho, o que a gente está fazendo é atribuindo comportamentos verbais, palavras, sons a determinados objetos para que a nossa capacidade de manipular o comportamento dos outros fique mais fácil. Se eu te disser assim, velho, vai ali, pega aquela poltrona para mim e você me trouxer aquela poltrona, você diz, mas não é isso que eu quero, eu queria aquela ali. Daí você vai dizer, mas isso é uma cadeira, certo? Então, a linguagem permite com que a gente interfira no comportamento das outras pessoas de forma bastante diretiva, bastante precisa, certo? Que gaste menos energia, né? E aí que a gente gaste menos energia, né? Mas, obviamente, que nem eu te falei, é uma questão de referência, né? E aí é legal, assim, a gente dá um passo para trás, né? Porque a gente fala, não, mas toda a nossa realidade, então, é criada pelo cérebro. Sim, toda a nossa realidade é criada pelo cérebro, mas é uma realidade funcional. Ou seja, ela tem uma função na nossa sobrevivência, na nossa vida, de alguma forma, né? Eu já usei esse exemplo em outros podcasts, né? Onde é que tem água nessa sala? Garrafa e canos. No ar. Tem por tudo. Garrafa e cano a gente consegue ver e localizar porque é a água que a gente consegue usar. Eu não consigo beber a água que está no ar. Então eu não preciso localizar ela, não preciso enxergar ela, não preciso saber onde ela está, porque eu não vou conseguir pegar ela para beber. Isso vai ser um gasto de energia inútil saber que ela está aqui. Faz diferença nenhuma, né? Se você estiver morrendo de sede, por mais que tenha umidade do ar, você não vai conseguir captar essa umidade do ar para evitar a desidratação.